Paz do Senhor Jesus, meu nome é Ismael Oliveira e nesta videoaula refletiremos sobre a classificação da teologia, com base na teologia sistemática do Milha de Erickson. Este autor define de forma brilhante o que é teologia. E nesta definição, ele resgata os 5 principais aspectos da tarefa teológica. E é sobre isso que iremos refletir nesta videoaula. Então, Milha de Erickson define teologia como uma disciplina que procura afirmar de modo coerente, de modo sistemático, de modo elaborado, as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras. Perceba, principalmente nas Sagradas Escrituras, que é a principal fonte de toda a reflexão teológica. E estas reflexões, elas estão situadas em um contexto cultural em geral, né? Verbalizada, né? Dita numa linguagem atual e relacionada às questões da vida, às questões existenciais, às questões que realmente são importantes para as pessoas. Então vamos para um dos aspectos, ou o primeiro aspecto da tarefa teológica, a saber, a teologia é bíblica. Primeiro, a teologia, ela é bíblica. Expressão bíblica está relacionada ao conteúdo teológico do Antigo e do Novo Testamento, ou a teologia de cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né? Então ela tem como fonte primária de seu conteúdo as escrituras canônicas, né? As escrituras canônicas evangélicas, né? Porque nós vemos que na Bíblia evangélica temos 66 livros e na Bíblia católica temos 7 a mais. Isto é, compõe um total de 73 livros. Esse 7 a mais é tido como pseudepígrafe ou denominado pelos evangélicos como apócrifos, tá? Então, a teologia bíblica se vale das ferramentas e dos métodos da pesquisa bíblica e também prega as ideias de outras áreas da verdade, pois as considera revelação geral de Deus. Significa que a teologia é bíblica, retomando um dos aspectos, um dos solas da reforma, sola escritura, no sentido não de exclusivamente as Sagradas Escrituras, mas principalmente. Isso significa que podemos também recorrer a outras ferramentas, a outros materiais que nos ajudam neste labor teológico. A saber, temos diversos comentários bíblicos, temos materiais super importantes, como os pais da igreja, que a gente vai refletir, inclusive está aqui nessa coleção, são os pais da igreja em verde, que é da Paulus. Tem a coleção aqui, por exemplo, de Lutero, entre outras coleções que tem aqui na minha biblioteca, que são ferramentas auxiliares em meu labor teológico, em minhas reflexões teológicas. É claro que estes livros não substituem a Bíblia, mas nos ajuda a clarear o contexto histórico, cultural, enfim, nos ajuda a compreender melhor a nossa cultura, a cultura do texto bíblico, os aspectos históricos, sociais, culturais e assim por diante. Então esclarece também o texto bíblico, mas é claro que a fonte principal é sempre as Sagradas
Escrituras, que é a palavra final para toda discussão teológica, tá? Então, a palavra final não é de Lutero, a palavra final não é de Calvino, a palavra final não é de Agostinho e nem de Tomás de Aquino, mas a palavra final sempre é as Sagradas Escrituras. Afinal, trata-se de um cânon bíblico, a vara de medir, uma regula, né? Uma vara de medir que mede outras revelações e assim por diante, tá? Então, o segundo aspecto, a teologia, ela é sistemática, pois ela procura afirmar de modo coerente, de modo sistemático. Isso significa que se baseia em toda a Bíblia. Então, em vez de se valer de textos isolados, textos fora de seu contexto, às vezes gerando pretextos para ideologias outras, né? Enfim. Então ela tenta fazer uma relação, essa teologia sistemática, entre os vários textos para unir os diversos ensinamentos num todo harmônico ou coerente. Então nós vemos os diversos ramos da teologia sistemática, que inclusive nós estudamos no curso básico em teologia, que tem 16 matérias, correspondente aos ramos da teologia sistemática. A saber, temos soteriologia, que é o estudo sobre a salvação. Então, nós acessamos os diversos textos bíblicos sobre a salvação e elaboramos de modo coerente o ensinamento bíblico sobre soteriologia, sobre salvação. Temos também cristologia, que é o estudo sobre Cristo. Então nós vamos desenvolver também de modo coerente, relacionar os textos nos seus devidos contextos, para se ter uma clareza sobre a cristologia presente, por exemplo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos pais da igreja, no cristianismo primitivo, na Idade Média, na Idade Moderna, contemporânea, e assim por diante. Temos também, por exemplo, a martiologia, que é o estudo sobre o pecado, e a gente estuda essa doutrina também com base em textos bíblicos. O que diz o Antigo Testamento, por exemplo, sobre a doutrina do pecado, o que diz o Novo Testamento sobre a doutrina do pecado, o que diz, por exemplo, os pais da igreja, o que diz Agostinho, o que diz Tomás de Aquino, o que diz outros teólogos e assim por diante sobre a martiologia, sobre a doutrina do pecado. Tudo isso trata-se de teologia sistemática. Temos também a missiologia, que é o estudo sobre a missão, missões, e assim por diante, né? Então a gente estuda sobre a Missio Dei, sobre as missões que estão alinhadas com esta missão que é de Deus, que contribui, que cooperamos para o agir de Deus na história. Então somos coparticipantes deste agir de Deus na história e contribuindo através da nossa vocação, né, do nosso chamado, né, vocação, ou seja, um desejo, uma inclinação para realizar determinada tarefa, e o chamado como uma convocação para uma atuação específica. Sabemos que o chamado principal do crente é fazer discípulo, é cumprir a grande comissão, né, descrito em Mateus 28, que é ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, na Almeida Revista atualizada diz que a principal missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Então a nossa vocação e o nosso chamado deve contribuir para esta missão principal, que é fazer discípulos, fazer com que pessoas pareçam cada vez mais com Cristo e também tornem pessoas também cada vez mais parecidas com Cristo, né? Temos também na teologia sistemática matérias como doutrina de Deus, estudos sobre Deus. Temos também outros ramos da teologia sistemática, são 16 no ensino, no
curso básico em teologia, lógico que não se limita a esses 16 ramos, temos inúmeros ramos da teologia sistemática sobre as principais doutrinas da fé cristã, né? Também a teologia, ela se relaciona com as questões da cultura e do conhecimento em geral. Então a teologia é a disciplina que procura afirmar de modo coerente, sistemático, as doutrinas da fé cristã, fundamentada nas escrituras, situadas no contexto cultural em geral. Então se relaciona com as questões da cultura e do conhecimento em geral. É por isso que a gente precisa ter uma Bíblia na mão e um jornal no outro, usando a linguagem de Calbart, claro, no seu contexto. Lógico que hoje temos a tecnologia, temos aí um mundo digital, né? Então ele quis dizer que a gente precisa estar antenado aos acontecimentos do tempo presente, para que a nossa mensagem seja uma mensagem mais significativa, que atenda os anseios das pessoas no presente, que respondam de fato as perguntas das pessoas no presente. Então a teologia, ela precisa ser significativa na vida das pessoas. A gente precisa discutir assuntos, refletir assuntos que realmente importam a vida das pessoas na atualidade, não ficar às vezes discutindo assuntos que não é do interesse às vezes das pessoas. É claro que a gente pode ficar também refém ao presente, precisamos resgatar alguns assuntos basilares da fé cristã do passado para o presente, né? E assim por diante. É preciso conciliar o passado com o presente. Um não exclui o outro, sem perder a perspectiva do futuro, do amanhã e assim por diante. Então, por exemplo, a teologia, ela procura estabelecer uma relação entre sua visão das origens e os conceitos propostos pela ciência, ou mais corretamente por disciplinas como a cosmologia, entre sua visão da natureza humana e os conceitos da personalidade sustentada pela psicologia, entre sua ideia de providência e a obra da filosofia da história e assim por diante. Então a teologia, ela se relaciona com todas essas questões. A gente precisa entender um pouco, por exemplo, de psicologia, entender um pouco do comportamento humano para entender as suas diversas manifestações, né? Comportamentais. Por exemplo, a gente precisa entender a natureza humana, né? A psique humana, para compreender o modo de agir dos seres humanos e assim por diante. Precisamos entender um pouco de história, filosofia, para que a nossa mensagem seja mais significativa, né? É claro que Deus dá as devidas estratégias, Deus nos revela coisas profundas e extraordinárias, Deus nos dá a sabedoria para entrar e sair em situações diversas, porém a gente está na era da informação, nunca teve tanta informação nesses últimos 30 anos na história da humanidade, vivemos a era da informação e é por isso que a gente precisa estar atualizado em relação aos desafios do tempo presente, para que o evangelho seja significativo na vida das pessoas. E a teologia também precisa ser atual, né? Então, embora trate de questões eternas, atemporais, ela deve fazer uso de linguagens, conceitos e formas de pensamento que façam sentido no contexto de hoje. É por isso que nós temos diversas traduções da Bíblia evangélica. Temos versões como NTDH, nova versão da linguagem de hoje, né, NVT, NVT, né, nova versão transformadora, né, que eu super recomendo esta tradução NVT, né, que é uma das linguagens também atual, informal, né, mais próxima do leitor, que o ajuda na compreensão também do texto bíblico. Então precisamos atualizar a nossa
mensagem sem comprometer, claro, o sentido do texto bíblico, né? Então tem linguagens que já se tornaram obsoleta, tem linguagem que as pessoas não entendem mais, principalmente essa nova geração. Então a gente precisa utilizar até metáforas, analogias correspondentes ao mundo atual. Jesus, quando esteve aqui, ele utilizou, por exemplo, linguagens, analogias, metáforas correspondentes ao mundo atual das pessoas, que era o mundo ali mais do campo, rural, da roça. Então as metáforas de Jesus remetiam ao mundo, à realidade das pessoas, né? Eu sou o pão da vida, né? Linguagens que correspondem ao mundo daquele contexto que Jesus estava situado. Então a gente precisa fazer analogias, comparações também, utilizando de recursos atuais deste mundo para que as pessoas compreendam o Evangelho, porque o propósito de tudo isso é para que as pessoas compreendam bem o Evangelho. Compreendendo bem o Evangelho, as pessoas são transformadas por Cristo. As pessoas são discípulos de Cristo, passam a conhecer Cristo, passam a aparecer mais com Cristo, e a partir daí a sociedade, a pessoa é mudada, e aqueles que estão também à sua volta são influenciados por essa pessoa que parece com Cristo. Então ele exala o bom perfume e alarça também para o seu ambiente. Porém, há um perigo também nisso, nessa atualização. Algumas teologias, por exemplo, ao tentar lidar com questões modernas, fizeram novas afirmações sobre dados bíblicos de um modo que os distorceram, tentaram atualizar tanto a mensagem para se adequar à modernidade, que acabaram pervertendo as doutrinas bíblicas. Assim é que conhecemos o verdadeiro perigo de modernizar Jesus. Todavia, agora tem o outro extremo, todavia, na tentativa de evitar transformar Jesus em mais um liberal do século XX ou XXI, algumas vezes a mensagem transmitida de tal forma por certos teólogos que, para entendê-la, um ouvinte dos nossos dias precisa se transformar numa pessoa do primeiro século. Então a consequência é que nós descobrimos capazes de lidar apenas com problemas que não existem mais. Portanto, o perigo oposto, ou seja, o perigo de nos arcaizarmos, precisa ser igualmente evitado. Então, nem um extremo, nem outro, né? Então, não é simplesmente uma questão de usar as formas de pensamento atuais para expressar a mensagem. A mensagem cristã deve dirigir-se às questões e aos desafios encontrados atualmente, mesmo quando questiona a validade de algumas delas. Mas até neste ponto é necessário cuidado para que não se façam compromissos profundos demais com determinado conjunto de temas. Se o presente significa mudança em relação ao passado, então pode presumir-se que o futuro será diferente de hoje. Uma teologia que se identifica demais com o presente imediato, isto é, hoje, nada mais que hoje, corre o risco de se tornar obsoleta antes da hora. Então é preciso haver um equilíbrio. É preciso olhar para frente, dirigir-se para frente, mas sempre olhando no retrovisor. Mas a gente entende dois extremos nisso. A pessoa pode olhar muito para frente e esquecer de dar uma olhadinha no retrovisor e pode causar acidente. E tem pessoas que às vezes ficam olhando muito no retrovisor, ou seja, muito no passado, esquece de olhar para a frente e também pode cometer um acidente muito trágico. Então é olho para frente, no futuro, no presente e no futuro, e também olhando para o passado, para o retrovisor. O passado, ele deve sim ser a nossa referência, mas não deve ser a nossa residência, lugar de moradia. Porque tem gente que já está preso, acorrentado ao passado, parece que morreu, é um zumbi. Por fim, a teologia, ela precisa ter uma dimensão prática, ela precisa ser prática. Não nos referimos a uma teologia prática no sentido técnico, pregar, aconselhar, evangelizar.
Essa é a ideia de que a teologia tem uma dimensão com a vida e não apenas com as crenças das pessoas. Então a teologia cristã nos ajuda nas preocupações de natureza prática. Então a teologia precisa se preocupar com as questões também do cotidiano das pessoas, resolver os problemas das pessoas, as preocupações, as inquietações das pessoas no cotidiano, tá? Por exemplo, Paulo deu garantias acerca da segunda vinda de Cristo e então acrescentou: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, estudar sobre escatologia, saber a respeito do fim, não é para alimentar a nossa curiosidade ou apenas para fins especulativos, mas serve para nos dar consolo e esperança. Serve-nos para abastecermos, para termos cada vez mais, para manter firme cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Por isso que tem essa dimensão prática, nos ajuda a resolver os problemas, aos dilemas psíquico, mental, emocional, nos consola, nos conforta, nos dá esperança. É para isso que a Bíblia também é útil, para nos consolar, nos corrigir, né, nos redarguir, né? Enfim, uma linguagem também não muito entendida por muitos, mas serve para, em outras palavras, serve para nos corrigir, para que nos ajustemos à luz do Evangelho, para que nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Agora, sobre a cosmovisão cristã, né? Então a cosmovisão já deslocando um pouco um assunto, né? Sobre a cosmovisão cristã, que é o modo de ver o mundo. Como é que o cristão ele vê o mundo, né? Como é que o modo como o cristão vê o mundo afeta também o seu labor teológico, afeta o modo como ele faz teologia, afeta o modo como ele fala, como ele age no mundo, né? Então, a cosmologia, ou a cosmovisão, melhor, é a interpretação que fazemos da realidade derradeira, das questões últimas da vida. É o sistema de pressupostos que usamos para organizar e interpretar nossa experiência de vida. É literalmente a visão do cosmos, do mundo, nossa visão do mundo, né? E aí aqui tem uma tabela sobre essa questão das cosmovisões básicas, 3 paradigmas fundamentais do pensamento humano, 3 modelos fundamentais do pensamento humano, a saber, o ateísmo, que tem crescido cada vez mais, que tem varrido a Europa, o ateísmo, a descrença em Deus, né? E também está chegando na América Latina, né? Poucos, mas está chegando, né? Mas na França quase um país ateu, um país mais ateu é a França na modernidade, e esse modo de pensar também tem chegado na América Latina, de uma forma tímida, mas é uma realidade também. Tem o panteísmo, que Deus é tudo, tudo é Deus, e também tem o teísmo, onde se enquadra nós cristãos, né? Que Deus é infinito e também é um ser pessoal. Ele é poderoso, mas é pessoal. Ele é onipresente, mas é pessoal. Onipotente, mas é pessoal. É onisciente, mas é pessoal. Ele é poderosíssimo, mas é pessoal. E assim por diante. E aí tem questões extremamente importantes que essas cosmovisões básicas respondem, por exemplo. Tem uma pergunta crucial. Por que algo existe em vez do nada? Né? Por que algo existe em vez do nada? O ateísmo vai responder. O ateísmo acredita que Deus não existe. Algo sempre existiu, vai dizer os ateus. O universo é produto do tempo, espaço, energia e acaso. É fruto do acaso.
o panteísmo, que Deus é tudo, tudo é Deus, ele vai dizer, tudo que existe é Deus, é divino. A unidade absoluta que é Deus se particularizou no universo. Então tudo isso aqui é divino, tudo isso aqui é Deus. Note, mesa, persiana, esses livros, essas roupas, tudo é Deus, tudo é divino. Ou seja, o Criador se confunde com a criatura se confunde com o Criador. Nós somos seres divinos, segundo essa perspectiva panteísta. Né? E aí tem a perspectiva, por exemplo, teísta, do teísmo, que Deus é infinito e pessoal, que é a nossa crença. Um Deus pessoal criou tudo o que existe do nada. Sua existência é distinta da sua criação finita. Então não se confunde. Deus é Deus, que é o Criador, criatura é criatura. Né? Não se confunde. E aí tem outra pergunta, a segunda pergunta é: por que o homem existe? O ateísmo vai responder que não acredita em Deus. O homem é apenas um produto do acaso num universo fechado. O panteísmo vai dizer: o homem é particularização divina, como todo mundo finito. Nós somos partículas da divindade, portanto nós somos divinos. Na concepção panteísta. E na concepção teísta, Deus é infinito e pessoal, o homem é a criação especial, distinto de toda a criação não pessoal. Então o homem é a coroa da criação. E ao ponto 3, qual a base da dignidade humana? O ateísmo, que acredita que Deus não existe, vai dizer ontologicamente, inerente, nada. Relativamente o mais elevado da evolução. Panteísmo, que Deus é infinito e impessoal, vai dizer que nada, né, não tem nenhuma base para a dignidade humana. A distinção e a singularidade do homem afastam-se de Deus. E agora no teísmo, que é a crença em Deus, vai dizer: feito à imagem de Deus, o homem existe para relacionamento pessoal com o Criador. Então aqui está a dignidade do ser humano. Ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso dá dignidade ao ser humano. Então por que a gente não deve fazer mal ao próximo? Porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Caim, quando matou Abel, recebeu a ordem, um carimbo de Deus, e as pessoas não poderiam fazer nenhum mal para Caim, porque ele era imagem e semelhança de Deus. Então não podemos fazer mal ao próximo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então devemos sempre fazer o bem ao próximo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus, foram criados imagem e semelhança de Deus. É por isso que devemos sempre, gente, valorizar o ser humano, respeitar o ser humano, amar o próximo, fazer o bem ao próximo, porque o próximo é imagem e semelhança de Deus. Enfim, aí tem outras questões aqui que é posta no texto. Por exemplo, eu vou pular aqui para o sétimo aspecto. Qual o fundamento da ética, moral e valores? O ateísmo vai dizer relativismo. Social. Então, social é a base da ética, moral e valores, né? Ou individual, né? O indivíduo e assim por diante. O panteísmo vai dizer ontologicamente nada, relativamente às leis do karma. E para nós evangélicos, né, que somos teístas, o caráter moral de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Portanto, para nós cristãos, o fundamento da ética, moral e valores está nas Sagradas Escrituras.